O meu nome é Aurora Henriquez. Tenho 71 anos. E há 6 semanas enterrei o meu marido. Estávamos casados há 45 anos. O Geraldo morreu num sábado. Fizemos o funeral no sábado seguinte, na capela da nossa terra. Apareceram 34 pessoas. A minha filha mais velha, a Diana, não foi uma delas. Ela faltou ao funeral do próprio pai para ir à festa de anos do marido. Na manhã seguinte, apareceu à porta da minha cozinha. Trazia umas flores baratas de supermercado e um pedido de 40 mil euros. Mas havia uma coisa que a minha filha não sabia. O pai tinha deixado um envelope selado na gaveta da secretária. E quando o abri, já estava tudo decidido. 3 meses antes de morrer, o Geraldo certificou-se disso. Eu tinha os óculos de leitura dele postos quando li a carta. A graduação não era certa para os meus olhos, mas eu queria senti-lo perto de mim. Bem-vindos ao Histórias de Mães. O lugar onde as mães contam as histórias que mudaram as suas famílias para sempre. Deixem um comentário se alguma vez tiveram de escolher entre manter a paz e manter a vossa palavra. E não se esqueçam de subscrever. 3 semanas depois do funeral, comecei a limpar o escritório do Geraldo. Ainda não tinha entrado lá. A porta manteve-se fechada. A chávena de café dele ainda estava na base. Tinha uma marca castanha e seca no fundo. Eu não conseguia lavá-la, porque lavá-la significava aceitar que ele não ia voltar para pedir mais café. Mas a papelada não podia esperar. Formulários de seguros, extratos bancários, 45 anos de um homem que guardava todos os recibos desde 1982. E quando digo todos, são mesmo todos. O homem guardou a fatura de uma mangueira de jardim do mestre Maco de 1994. 17,40 euros. Geraldo, se precisavas de provar que tinhas comprado uma mangueira, bastava apontar para a mangueira. A secretária era de carvalho. Comprou-a num leilão da paróquia em 1994 por 60 euros. O próprio Geraldo restaurou-a. 3 fins de semana, uma lixadeira e uma farpa que infetou ao ponto de ele precisar de uma vacina contra o tétano. Ele adorava aquela secretária como alguns homens adoram seus carros. Sentou-se ali todas as noites durante 30 anos. Primeira gaveta, papéis do seguro, números de apólices, formulários de beneficiários. Segunda gaveta, declarações de IRS desde 2004. Terceira gaveta, um envelope cor de creme. A letra do Geraldo na frente dizia: para a Aurora, abre quando estiveres pronta. Eu não estava pronta. Pus o envelope de lado. Debaixo do envelope, encontrei os óculos de leitura dele. Aquela armação cor de tartaruga dentro da caixa de madeira. Ele teve 3 pares ao longo dos anos, mas este tinha a haste esquerda ligeiramente torta. Foi de quando ele se sentou em cima deles em 2019. Eram os óculos que ele usava a secretária todas as noites. Abri a caixa, levantei-os contra a luz da janela e pulos. Ficou tudo desfocado. A graduação estava errada, mas fiquei com eles postos durante algum tempo. Por baixo dos óculos, uma pasta que dizia partilhas finais. Assumi que era mais um formulário de seguro. Pus junto com os outros. Aquela pasta ia mudar tudo, mas eu ainda não estava pronta para saber isso. Conheci o Geraldo Henriquez em setembro de 1981, numa quermesse da escola. Eu tinha 26 anos e estava a tomar conta da banca dos bolos. Ele era o canalizador que tinham chamado para arranjar 3 sanitas na casa de banho dos rapazes. Saiu de lá com as mangas molhadas e pó de estuque no cabelo. Comprou a última fatia do meu bolo de limão. Casamos em dezembro. 3 meses depois. As pessoas disseram que foi rápido. Eu disse que foi eficiente. Eu era cozinheira na cantina e ganhava uns tostões a hora. O Geraldo era canalizador de dia e tirava o curso de empreiteiro à noite, 3 vezes por semana. Nenhum de nós tinha tempo a perder com namoros longos. O Geraldo conseguiu a licença de empreiteiro em 1984. Continuou a fazer canalizações de dia e começou a aceitar pequenas obras de remodelação ao fim de semana. Em 1987, compramos a nossa primeira casa, uma moradia modesta na Rua das Bétulas.
62 mil euros! A prestação era de 487 euros por mês. Jantávamos à mesa da cozinha todas as noites naquela casa. Uma mesa de pinho meio coxa, com um risco no meio que ficou do dia das mudanças. Aquela mesa acompanhou-nos para todas as casas a seguir. O Geraldo começou a comprar casas para arrendar em 1995. A primeira foi uma moradia geminada na Rua dos Olmeiros. Custou 89 mil euros. Precisava de um telhado novo e de canalização nova, que o próprio Geraldo fez. 30 anos depois, tínhamos 3 propriedades. A moradia geminada, um apartamento no centro e um prédio de 4 andares na Estrada do Rio. Valor total, 1.800.000 euros. Rendimento das rendas, 6.200 euros por mês. O meu próprio caminho demorou mais tempo. De cozinheira a professora. 6 anos de escola noturna enquanto criava 3 filhos. De professora a subdiretora. De subdiretora a diretora. Reformei-me aos 66 anos, depois de 21 anos como diretora de escola. Construímos tudo a partir daquela mesa de cozinha. Cada plano, cada orçamento, cada discussão sobre se podíamos pagar uma segunda casa. O Geraldo espalhava os números em cima da mesa. Eu dizia que sim ou que não. E avançávamos a partir daí. O cancro tinha outros planos. Mas já lá vamos. Criamos 3 filhos naquela mesa de cozinha. A Diana tem 39 anos. É a mais velha. O Geraldo chamava-lhe a sua estrela da manhã. Nasceu às 5:15 da madrugada, a gritar como se tivesse uma opinião sobre o nascer do sol. Foi professora do primeiro ciclo durante 6 anos. Boa professora. Paciente com os miúdos que não conseguiam estar quietos. Conheceu o Diogo aos 27 anos. Ele era gerente num restaurante onde ela foi jantar com umas amigas. Encantador, cheio de grandes planos. O tipo de homem que se descreve como um empreendedor antes mesmo de ter dado um cêntimo de lucro. Casaram em 2014. O Diogo abriu seu primeiro restaurante em 2019. Um espaço gourmet no centro da cidade. O Geraldo emprestou-lhes 85 mil euros. O restaurante fechou 14 meses depois. O Diogo abriu um franchising de comida mexicana em 2022. Eu emprestei-lhes 45 mil euros. Esse fechou em 9 meses. O Nuno tem 36 anos. É professor de matemática. Casado com a Luísa, tem 2 filhos. O Gonçalo de 7 anos e a Margarida de 4. O Nuno é o tipo de homem que corta a relva todos os sábados à mesma hora e que nunca nos pediu dinheiro na vida. Firme, calado. O Geraldo costumava dizer que o Nuno era os alicerces e a Diana era o estado do tempo. A Sofia tem 33 anos. É enfermeira num hospital em Lisboa, a 3 horas de caminho. Ligou ao Geraldo todos os domingos às 7 da tarde durante 11 anos seguidos. Todos os domingos. Mesmo da sala de pausa do hospital, mesmo do parque de estacionamento depois de um turno de 12 horas. O Geraldo sentava-se no cadeirão com o telemóvel em altifalante. Falavam sobre os pacientes dela, sobre os tomateiros dele, sobre o livro que ela estava a ler. Em setembro do ano passado, o cancro voltou. Metástases. O Geraldo ficou calado, focado. Passava as noites na secretária a tratar da papelada. A Diana dizia que se sentia afastada. O Geraldo disse-me uma noite, na cama: estou a deixar tudo em ordem. Ela vai perceber quando ler o testamento. Eu não perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Devia ter perguntado. O Geraldo lutou contra o cancro durante 7 meses. Perdeu 15 quilos. As camisas ficavam-lhe largas como roupa estendida no estendal. Mas todas as noites estava lá, na secretária. Papéis espalhados, óculos de leitura postos, caneta na mão. Reuniu-se com o advogado, o Dr. Ricardo Cavalheiro, 3 vezes nos últimos 2 meses. Eu levei-o de carro 2 vezes. Ele foi de táxi na terceira porque eu tinha uma consulta médica e ele não queria desmarcar. Assim era o Geraldo, a morrer de cancro e preocupado em não chegar atrasado a uma reunião. Nas suas últimas semanas, o Geraldo esteve com cada um dos filhos em separado. O Nuno veio cá à casa, sentou-se à mesa da cozinha e falaram durante 2 horas. A Sofia fez uma videochamada.
O Geraldo encostou o portátil a uma pilha de livros para a câmara lhe apanhar o melhor ângulo. Ainda tinha sua vaidade. Eu amava-o por isso. A Diana desmarcou 2 vezes. Trabalho. Depois, um conflito de horários com uma coisa qualquer do Diogo. Finalmente, encontrou-se com o pai num café, durante 45 minutos, numa tarde de terça-feira. O Geraldo chegou à casa e sentou-se à mesa da cozinha durante 1 hora, sem falar. Segurava os óculos de leitura com as 2 mãos. A virar, luz vezes sem conta. Ela já foi, Aurora, disse ele. Ainda não, mas em breve. Eu não discuti com ele. Devia ter discutido, mas não o fiz. O Geraldo morreu no dia 24 de maio. Em paz, na sua cama. Eu estava a segurar-lhe a mão esquerda. O Nuno estava a segurar a direita. Os monitores apitaram uma vez, e depois o silêncio. E ficamos apenas eu, o Nuno e o som do relógio na parede. A Sofia chegou 2 horas depois. Fez as 3 horas de viagem desde Lisboa em apenas 2. A Diana chegou na manhã seguinte. O Diogo tinha qualquer coisa planeada para a noite anterior. Ela não disse o quê. Eu também não perguntei. Tirei os óculos de leitura do Geraldo da mesa de cabeceira. Dobrei-os, guardei-os na caixa e fechei-a. 3 propriedades. 45 anos de memórias. Um envelope selado na gaveta da secretária. E uma filha que chegou 12 horas atrasada. O funeral ficou marcado para sábado às 11 da manhã. Na Capela da Terra. O Nuno ajudou-me a imprimir 60 pagelas. A fotografia do Geraldo na frente. A oração da Ave Maria no verso. E uma frase da Bíblia que ele próprio tinha escolhido há 10 anos. Porque o Geraldo era o tipo de homem que planeava a própria pagela de funeral e a guardava numa gaveta com uma etiqueta a dizer para quando chegar a hora. A Sofia veio de Lisboa na quinta-feira. Ficou no quarto de hóspedes. Ajudou-me a escolher as flores, rosas brancas, as favoritas do Geraldo. Apesar de ele nunca admitir que tinha uma flor favorita, porque achava que isso era informação a mais para um homem, liguei a Diana na quarta-feira. Ela hesitou. Mãe, os anos do Diogo são no sábado. O funeral é às 11. A festa pode ser depois. A Palmira planeou a festa há semanas. Ela quer o dia todo. É uma data redonda. A Palmira, a mãe do Diogo. A mulher que uma vez me disse num almoço de família que estava tão feliz por a Diana ter encontrado alguém com ambição. Ela estava a olhar para o Geraldo quando disse aquilo. O Geraldo que tinha construído nosso patrimônio do zero, enquanto o filho dela levava restaurantes à falência. Diana, o funeral é no sábado, o funeral do teu pai. Eu sei, mãe. Vou tentar resolver as coisas. Desliguei. Liguei ao Nuno. A tua irmã é capaz de não vir ao funeral. Fez-se silêncio do outro lado. A seguir ele respondeu. Ninguém falta ao funeral do próprio pai. Na quinta à noite, mandei uma mensagem à Diana. A tua cadeira está na primeira fila. Por favor, aparece. Lida. Nenhuma resposta. Não implorei. Não voltei a ligar. Não mandei mais mensagens. Uma diretora de escola não implora a um aluno que apareça na sala de aula. Deixa o lugar vazio e marca a falta. Sexta-feira à noite. 9 horas. O telefone tocou. Era a Diana. Mãe, não vou conseguir ir amanhã. Fiquei parada no meio da cozinha. Os óculos de leitura do Geraldo estavam na mesa, ao lado do saleiro. Exatamente onde eu os tinha deixado e nunca mais os tinha mexido. A luz da cozinha zumbia daquela forma que sempre fazia depois das 9 da noite. O Geraldo andava a dizer há 6 anos que ia arranjar aquele casquilho. Diz-me por quê. Os anos do Diogo. Tu sabes como a Palmira é com os eventos. A família toda vai lá estar. Os primos vêm de fora. Eu não posso simplesmente. O teu pai vai enterrar amanhã, Diana. Só podemos escolher uma coisa, mãe. O Diogo precisa de mim lá. Ela disse aquilo como se estivesse a escolher entre 2 pratos num menu. Como se o peso de cada lado da balança fosse igual. Como se enterrar um pai e soprar velas de aniversário fossem conflitos de agenda comparáveis. O teu pai também precisava de ti aqui, disse eu. Mas ele já não te pode ligar. Silêncio. Depois, a voz dela novamente, mais suave, a recitar algo que claramente tinha ensaiado. O pai ia querer que eu fosse feliz.
Uma voz de homem ao fundo. Diogo, diz-lhe que mandamos flores. E atrás dele, uma gargalhada. A Palmira a rir-se de alguma coisa. A televisão ligada. O som de copos a bater. Eles já estavam a celebrar. Não mandes flores, disse eu. Manda tua filha. Mãe, por favor, não tornes isto mais difícil do que já é. E desligou. Fiquei ali, com o telefone encostado à orelha durante muito tempo, muito depois da chamada ter caído. Sentei-me à mesa da cozinha. A cadeira do Geraldo estava vazia à minha frente. Amanhã ia haver outra cadeira vazia na primeira fila da capela, com uma rosa branca no assento. Os óculos de leitura dele estavam na mesa, entre nós os dois. Entre mim e a cadeira, onde ele se sentava todas as noites a ler o jornal, a circular anúncios de material de construção com uma caneta vermelha. Ela não vem, Geraldo. Tinhas razão. Pus o despertador para as 6 da manhã. Amanhã ia enterrar o meu marido. 34 pessoas iam aparecer. A 35ª tinha escolhido uma festa de anos. Sábado, 11 da manhã. Capela. 34 das 60 pessoas que convidamos apareceram. Isso é uma taxa de presenças de 57%. Passei 22 anos como diretora de escola. Sei ler uma folha de presenças e sei o que 57% significa. Significa que a vida se mete no caminho. E a maioria das pessoas deixa que isso aconteça. As flores eram rosas brancas. A fotografia do Geraldo estava num cavalete ao lado do altar. Aquela da nossa viagem ao Algarve em 2016. Onde ele está a semicerrar os olhos por causa do sol, a sorrir daquela forma que só sorria quando estava de férias. O organista tocou. O Nuno fez o elogio fúnebre. A voz firme. Falou de quando o Geraldo o ensinou a mudar um pneu aos 14 anos. E de como o Geraldo dizia que um homem que não consegue mudar o próprio pneu não tem o direito de conduzir. A Sofia leu um poema que tinha escrito na viagem. As mãos tremiam-lhe, mas a voz não. A cadeira vazia, na primeira fila, do lado esquerdo. Uma rosa branca no assento. Fui eu que a lá pus às 10h45. O lugar da Viana. Não expliquei a ninguém. Não precisei de explicar. Toda a gente naquela capela sabia contar as cadeiras e fazer as contas. A dona Margarida, a minha vizinha há 32 anos, que nunca falha um funeral, nenhuma oportunidade de o documentar, tirou uma fotografia àquela cadeira. Eu não lhe pedi. Ela simplesmente o fez. Depois do funeral, juntamo-nos em minha casa. Café Lounge. As pessoas estavam de pé na minha sala, com pratos nas mãos, a dizer palavras de conforto. 12 pessoas diferentes fizeram-me a mesma pergunta. Onde está a Diana? Respondi 12 vezes. As mesmas palavras. O mesmo tom de voz. Ela não pôde estar presente hoje. Às 3 da tarde, o meu telemóvel vibrou. Uma selfie da Diana. Ela e o Diogo sentados a uma mesa comprida. Um bolo de 3 andares. Parabéns pelos 40, amor, escrito em glacê azul. A Palmira levantara um copo de champanhe no fundo da foto. A legenda dizia: gostava de poder estar nos 2 sítios. Amo-te, mãe. Eu segurei os óculos de leitura do Geraldo durante todo o elogio fúnebre. Só percebi quando o Nuno acabou de falar e olhei para baixo. Estavam no meu regaço, com as hastes marcadas nas palmas das minhas mãos. 34 pessoas. Uma cadeira vazia e uma selfie de uma festa de anos. No domingo de manhã, a casa estava vazia. O Nuno tinha ido para casa no sábado à noite. A Luísa estava sozinha com os miúdos e o Gonçalo estava com uma virose. A Sofia saiu às 6 da manhã. Abraçou-me à porta, às escuras, e disse: liga-me quando quiseres, mãe. Estou a falar a sério. Eu disse-lhe para conduzir com cuidado. Sentei-me à mesa da cozinha. A casa fazia barulhos que eu nunca tinha notado enquanto Geraldo era vivo. O frigorífico a arrancar, a madeira a estalar, o ramo do carvalho a raspar na janela do quarto sempre que o vento soprava. Lá fora, as estacas dos tomateiros do Geraldo continuavam na horta. 6 armações de arame, alinhadas. As plantas estavam mortas, secas e castanhas. Ninguém as regava há 7 semanas. Mas as estacas continuavam ali, direitas,
a cumprir o seu trabalho para plantas que já não existiam. Fui ver o telemóvel. 47 mensagens de pêsames desde o dia anterior. Cartões dos vizinhos na caixa do correio. Uma mensagem de voz do fornecedor do Geraldo, um homem chamado Henrique, que chorou durante 30 segundos antes de se lembrar de dizer o nome. 0 mensagens da Diana depois da selfie. Lembrei-me de algo que o Geraldo me disse 3 meses antes de morrer. Estava na secretária, papéis por todo lado, óculos na testa, daquela forma que ele os punha quando estava a pensar e não a ler. Virou-se para mim e disse: organizei tudo. As propriedades, o testamento, a carta. Só tens de avançar quando chegar a hora. Naquela manhã, eu tinha posto 2 chávenas de café na mesa. A força do hábito. A caneca do Geraldo, aquela azul com a pega lascada, estava na mesa em frente à minha. 2 chávenas. Um par de óculos de leitura. E uma casa cheia de silêncio. Às 9h47, a campainha tocou. Olhei pela janela. O jipe preto do Diogo estava parado à porta. A Diana estava no alpendre a segurar flores. A Diana entrou com um abraço e um ramo de cravos do supermercado. Daqueles que ficam nos baldes ao pé das caixas a 3 euros, ainda com um plástico enrolado. Desculpa tanto por ontem, mãe. Foi impossível. Já sabes como é a Palmira. Pousei as flores na bancada. Não lhes tirei o plástico. Senta-te. Sentamo-nos à mesa da cozinha. A Diana escolheu a cadeira do Geraldo. Puxou-a sem olhar. Sentou-se como se fosse uma cadeira qualquer numa sala qualquer. Pôs a mala em cima da mesa, no sítio onde os óculos de leitura do Geraldo estavam há 3 semanas. Ela não perguntou sobre o funeral. Não perguntou quem falou ou o que é que o Nuno disse no elogio fúnebre. Ou se o poema da Sofia fez as pessoas chorar. Ela perguntou sobre as flores. Eram bonitas? As flores do funeral? Eram rosas brancas, respondi. Ah, o pai ia gostar disso. O que é que as pessoas mandaram? Ela não estava a perguntar sobre arranjos de flores. Estava a encher o silêncio. A aquecer o terreno. Fui diretora de escola durante 22 anos. Sei muito bem a diferença entre um aluno que quer conversar e um aluno que quer alguma coisa. A Diana passou o dedo pela borda da mesa e depois disse: Mãe, o Diogo encontrou um espaço para arrendar no centro. É a localização perfeita para o novo restaurante. Mas o senhorio quer 40 mil euros pelo trespasse e 3 meses de renda adiantada. Como o pai deixou os prédios, eu estava a pensar: o teu pai está morto há 8 dias. Eu sei, mas o senhorio não vai esperar, mãe. Outra pessoa vai ficar com o espaço. Estás a pedir-me 40 mil euros 8 dias depois do funeral a que não foste. Não me vais castigar por ter escolhido meu marido, pois não? Olhei para minha filha, sentada na cadeira do pai morto, na casa que ele passou 30 anos a pagar, a pedir dinheiro para financiar um 3º restaurante para um homem que nunca nos tinha devolvido um único cêntimo. Não disse que sim, não disse que não. Vou pensar no assunto. A Diana saiu 15 minutos depois. O Diogo ficou à espera no carro o tempo todo. Não entrou. Não passou pela porta. Não disse uma palavra sobre o Geraldo. O homem que comeu à minha mesa durante 12 anos, que nos pediu 145 mil euros emprestados, que faltou ao funeral do meu marido pela própria festa de anos, ficou sentado no jipe a ver coisas no telemóvel, enquanto a mulher me pedia mais 40 mil. A Diana tinha se sentado na cadeira do Geraldo. A cadeira dele, como se fosse apenas uma cadeira. Depois de a Diana sair, sentei-me à mesa e fiz o que sempre faço quando preciso de pensar. Fiz uma lista. O Geraldo tinha guardado uma pasta. Capa parda, um elástico a prender. Na etiqueta, escrito à mão, estava empréstimos de Ana e Diogo. Ele era canalizador e empreiteiro, não contabilista, mas controlava cada euro como um homem que sabia que um dia ia precisar do recibo. Tirei a pasta da gaveta e abri-a na mesa. A lista estava feita à mão em papel milimétrico. Tinta azul. A letra de forma do Geraldo. Cada empréstimo, cada data, cada justificação dada, cada promessa de pagamento. Março de 2016. 15 mil euros. Custos de arranque da empresa de catering do Diogo. Devolvido,
0. Janeiro de 2019. 85.000 euros. Obras do restaurante e 6 meses de renda. Devolvido 0. Abril de 2022. 45.000 euros. Pagamento do franchising e equipamento. Devolvido 0. Total emprestado 145.000 euros. Total devolvido 0. Mas não era só isso. Virei para a segunda página. Quando a Diana despediu-se da escola há 4 anos para apoiar o Diogo a tempo inteiro, perdeu a isenção de taxas moderadoras e regalias. O Geraldo pagou-lhe um seguro de saúde privado do próprio bolso. 680 euros por mês durante 3 anos. 24.480 euros. Escrevi o verdadeiro total no fundo do papel milimétrico do Geraldo. 145.000, mais 24.480. 169.480 euros. O Geraldo diria, e isto dava uma bela entrada para nunca mais termos de ouvir falar do Diogo. A coluna de devoluções na lista dele estava vazia. Em todas as linhas, em todos os anos, em todas as promessas. Não havia nada além de espaço em branco onde o dinheiro devia ter voltado. Ela não estava a pedir emprestado. Estava a levantar fundos de um banco que nunca lhe tinha dito não. E agora estava novamente ao balcão, a pedir mais 40.000 euros. 8 dias depois do dono do cofre ter morrido, fechei a pasta do Geraldo e voltei a guardar, lá na gaveta. Foi então que o vi outra vez. Oh, envelope cor de creme. A letra do Geraldo. Para a Aurora, abre quando estiveres pronta. Peguei nele. Virei-o. Passei o polegar pelo selo. Eu estava pronta. Eu nem sempre não gostei do Diogo. Houve um tempo em que ele era encantador. Genuinamente encantador. O tipo de rapaz que me chamava Dona Aurora e que aparecia aos sábados de manhã para ajudar o Geraldo a limpar as caleiras sem lhe pedirem. Trazia flores no dia da mãe. E não eram cravos de supermercado. Eram arranjos a sério, de 20 euros, da florista da avenida, sempre com um cartão escrito à mão. Eu percebia o lado dele. O pai dele, o Francisco, teve o melhor restaurante da região. Mas um sócio desviou 340.000 euros em 6 anos. O Francisco declarou falência quando o Diogo tinha 14 anos. 3 meses depois, o Diogo encontrou o pai na garagem com o motor do carro a trabalhar. A Diana disse-me no primeiro aniversário de casamento deles. Estava a chorar à minha mesa da cozinha, exatamente onde os óculos do Geraldo estão agora. Ele só quer provar que não é igual ao pai, mãe. É só isso que ele quer. 12 anos depois. 2 restaurantes falidos e 145.000 euros do dinheiro do meu marido desaparecidos. O Geraldo tentou. Sábados de manhã, a esta mesa, com folhas de cálculo impressas, a ensinar ao Diogo o custo dos alimentos e as margens de lucro. O Diogo acenava, sorria, dizia: "Agradeço muito, Geraldo." E nunca mais abria o dossiê. No Natal de 2021, encontrei o Diogo sozinho no quintal, a chorar, com as mãos a tremer. Ele não me viu e eu não disse nada, porque durante 30 segundos ele voltou a ter 14 anos. De pé numa garagem, a reviver aquele dia. Voltei lá pra dentro e fechei a porta. Compreender a ferida de alguém não significa que sejas obrigada a financiar a sua repetição. Especialmente não quando teu marido está a morrer no quarto ao lado e a ferida está a pedir mais 40.000 euros. Segunda-feira à noite, 10 dias depois do funeral, sentei-me no escritório do Geraldo com a porta fechada e o candeeiro aceso. O envelope creme estava no meu regaço. Andei com ele de divisão em divisão durante uma semana, da bancada da cozinha para a mesa de cabeceira e de volta para a secretária. Não estava pronta para abri-lo, mas também não estava pronta para o guardar. Não estava pronta, mas estava suficientemente zangada. E às vezes, isso é o que basta. Passei a unha por baixo da aba do envelope. 3 páginas manuscritas, num bloco de notas amarelo. Tinta azul. A mesma caneta que o Geraldo usava desde 1978. Por trás das páginas, documentos datilografados em papel timbrado.
O logotipo do notário Dr. Ricardo Cavalheiro no topo. Li a primeira linha. Querida Aurora, se estás a ler isto, já cá não estou. E espero que tenhas esperado até precisares disto, e não até quereres. Há uma diferença. Aquele era o Geraldo. Mesmo depois de partir, a certificar-se de que eu percebia a tarefa. Ele escreveu sobre os nossos 45 anos. Sobre a casa, as propriedades, sobre como tinha passado o último ano a pôr tudo em ordem. Enquanto eu achava que ele estava apenas a arrumar os dossiês. Escreveu sobre a firmeza do Nuno, a bondade da Sofia, e sobre o orgulho que tinha nas vidas que eles estavam a construir. Depois escreveu: atualizei o nosso testamento e as doações em vida. O Ricardo tem os detalhes da escritura, mas quero que percebas o porquê, antes de veres os números. Virei para a página 2 e li 4 parágrafos. Pousei a carta. Não pelo que ele tinha escrito sobre a estrutura legal, não por causa das propriedades, nem pelas percentagens, nem pelo fundo de bolsas de estudo que ele tinha criado sem me dizer, mas pelo que ele tinha escrito sobre a Diana. As minhas mãos tremiam. A mesma tinta azul, a mesma caligrafia cuidadosa. E algo que o Geraldo sabia há 3 meses e nunca me contou. Peguei na carta outra vez. A letra do Geraldo ficava mais pequena quando ele estava a ser minucioso. Estes parágrafos estavam minúsculos. Cada palavra escolhida da forma como ele escolhia a madeira para uma obra. Media 2 vezes para cortar apenas uma. Encontrei-me com a Diana no café no centro da cidade há 3 meses, no dia 14 de março. Disse-lhe que o cancro tinha voltado. Fase 4 desta vez. Ela chorou. Segurou a minha mão por cima da mesa e chorou. E durante cerca de 90 segundos, tive a minha filha de volta. Eu conseguia visualizar aquilo. O café. A mesa redonda perto da janela. Depois, ela perguntou se as propriedades ainda estavam em nome dos dois. Essa foi a segunda pergunta que ela fez, Aurora. Não a terceira. Não depois de ter tido tempo para processar o choque. A segunda. Logo a seguir a: quanto tempo te resta? Pousei a página na secretária e voltei a pegar nela. Pedi ao Ricardo que preparasse a documentação legal para dividir os bens e a cota disponível. O valor total das 3 propriedades, avaliado em janeiro, é de 1.800.000 euros. O Nuno e a Sofia recebem 40% e 5% cada um. 10% financiam a bolsa de estudo em memória de Geraldo Henriques, administrada pela escola secundária. A Diana não recebe nada. Nada. Ele sublinhou a palavra. Não é por eu não a amar. Eu amo os meus 3 filhos da forma que amo respirar, sem pensar nisso, todos os santos dias. Mas o amor não é algo que se possa levantar como dinheiro de uma conta. E não vou permitir que o meu amor seja usado como moeda de troca. Depois, a parte que mais importava. Se, no teu julgamento como administradora única dos bens, algum dos nossos filhos demonstrar um compromisso sincero para com esta família nos 90 dias após a minha morte, tens poder para alterar a distribuição antes da escritura. Quis deixar essa porta aberta, Aurora, mas não a deixes aberta demasiado tempo. Uma porta aberta demasiado tempo só deixa entrar o frio. O último parágrafo era sobre mim. Vais querer dar-lhe outra oportunidade. Tu dás sempre. Foi uma das razões pelas quais casei contigo. Mas desta vez, Aurora, observa o que ela faz, não o que ela diz. Peguei no telemóvel e abri a fotografia da Dona Margarida no funeral. A rosa branca. A cadeira vazia. O Geraldo esteve sentado em frente a uma cadeira vazia durante anos. Simplesmente deixou de fingir que estava lá alguém. Terça-feira de manhã. Liguei ao Dr. Ricardo Cavalheiro às 8h15. O escritório dele ficava por cima da loja de ferragens. Uma sala pequena, cheia de livros de direito até ao teto, com uma fotografia emoldurada do Geraldo e do Ricardo num almoço do clube, ambos a segurar 2 robalos e a sorrir como adolescentes. O Ricardo tinha os documentos preparados numa pasta. O Geraldo tratou disto em fevereiro, disse ele. 4 meses antes de falecer. A escritura de partilhas e doação. Tu como única testamenteira e gestora. A distribuição está escrita na carta dele.
Pus os óculos de armação castanha do Geraldo para ler as letras pequeninas. A graduação estava errada para os meus olhos, mas consegui distinguir os números. 45% Nuno, 45% Sofia, 10% fundo de bolsas. Diana Henriques, omitida intencionalmente na cota disponível. Ela pode contestar o testamento? Perguntei. O Ricardo encostou-se para trás na cadeira. Ela pode tentar, mas o Geraldo estava completamente lúcido. O médico documentou o estado cognitivo dele em todas as consultas até abril. A doação e o testamento cerrado foram assinados, com testemunhas, e tem força legal. Eu tenho os originais no cofre. Ela passaria anos em tribunal e quase de certeza perderia. O prazo de 90 dias para finalizares e registares tudo na conservatória fecha a 22 de agosto. Até lá, tens total poder para alterar as partilhas. E se eu quisesse incluir a Diana? Pode. Foi exatamente por isso que o Geraldo te deu esse poder. Ele sabia que tu ias querer a opção. O Ricardo fez uma pausa. Ele também sabia que tu saberias quando parar de querer. Tirei os óculos do Geraldo e segurei-os no colo. Se o vosso filho faltasse ao dia mais importante da vossa vida, o único dia que não podia ser reagendado, que não podia ser remarcado, que não podia ser desfeito, deixariam a porta aberta? Eu ainda não tinha decidido, mas os meus motivos para esperar estavam a acabar. Passaram-se 3 semanas. Não liguei a Diana. Queria ver o que é que ela ia fazer com o silêncio. Semana 1, uma mensagem de texto. Como estás, mãe? 4 palavras. Respondi. Estou cá. Ela não disse mais nada. Semana 2, nada. Nenhuma chamada, nenhuma mensagem, nenhuma visita. Lisboa fica a 150 quilômetros daqui. Eu sei, porque já conduzi até lá centenas de vezes para ver a Sofia no hospital, onde ela faz turnos duplos e mesmo assim liga todos os domingos. Semana 3. O Diogo publicou uma foto no Facebook. Uma selfie em frente a uma loja vazia na avenida. Encostado ao vidro, de braços cruzados. A legenda dizia: a estudar o próximo espaço. Novo capítulo em breve. Grandes coisas estão a chegar. Ele identificou a Diana com o texto A Minha Maior Fã. 47 gostos. A Diana comentou: tão orgulhosa de ti, amor. Com um coração vermelho. O pai morto há 3 semanas. O marido a fazer publicações sobre o seu próximo restaurante. Com dinheiro que ele assumia que vinha da herança de um homem morto. E a contribuição pública da minha filha mais velha para o momento foi um emoji de um coração vermelho. O Nuno vinha todos os domingos. Trazia pão de mafra da padaria e sentava-se comigo à mesa da cozinha. E não perguntava sobre as partilhas. A Sofia ligava todos os domingos às 7 em ponto. 20 minutos, às vezes 30. Uma vez ela perguntou: a Diana tem ligado, mãe? Uma única vez. E a Sofia ficou calada durante 4 segundos. Eu contei-os. Isso diz-nos tudo, não diz? E não foi uma pergunta. A dona Margarida entrou pela minha porta das traseiras numa quarta-feira de manhã, sem bater. O que significava que o assunto era sério. A Margarida só não toca a campainha quando traz notícias que não podem esperar à porta. Sentou-se à mesa da cozinha, pôs as 2 mãos abertas em cima da mesa. A Palmira anda a falar de ti na igreja. A igreja onde o Geraldo e eu íamos há 30 anos. Onde casamos. Onde batizamos os nossos 3 filhos. Onde fizemos o funeral do Geraldo há 26 dias. Ela disse ao grupo de senhoras na terça-feira que tu estás a reter a herança da Diana por vingança. A voz da Margarida estava firme, mas tinha os olhos furiosos. Ela disse, e passo a citar: a mãe nunca lhe perdoou por ter casado com o Diogo. Sempre foi uma questão de controlo. Depois disse que o Geraldo. A Margarida parou. Diz, pedi eu. Ela disse que o Geraldo teria vergonha de ti. Aí estava. Podem chamar-me vingativa. Podem chamar-me controladora. Podem dizer na minha própria igreja que sou uma viúva amargurada a acumular dinheiro. Mas não ousem pôr palavras na boca do meu marido morto. Não ousem dizer às pessoas o que o Geraldo ia pensar.
quando ele próprio me deixou 3 páginas a dizer exatamente o que pensava. Não disse nada disto em voz alta. Eu disse-lhes que não era verdade, garantiu a Margarida. Mas as pessoas acreditam na primeira história que ouvem, Aurora. É assim que as coisas funcionam. Servi-lhe café e mudei de assunto. As fofocas morrem quando não as alimentamos. Mas aquela fofoca tinha dentes. Porque enquanto a Palmira exibia o seu falso luto na minha igreja, a minha verdadeira filha não tinha aparecido nem uma única vez. Não tinha ligado desde aquela única mensagem. As palavras do Geraldo repousavam no envelope, lá em cima. Observa o que ela faz. No domingo, sentei-me no meu banco na igreja. 3ª fila à esquerda. Como sempre, a Palmira estava 4 filas mais atrás. Não me virei para trás. Não precisei. Toda a gente estava a olhar. Semana 5. Depois do funeral, o Nuno apareceu numa terça-feira, não num domingo. O que era estranho. O Nuno é professor de matemática. Funciona por padrões. Visitas à terça-feira significavam que algo tinha quebrado o padrão. Sentou-se à mesa e pôs o telemóvel virado para cima, entre nós. O Diogo mandou-me uma mensagem. Peguei no telemóvel. A mensagem tinha sido enviada às 11h40 e 7 da noite anterior. Edícia. Olá, tudo bem? Só para saber como é que a tua mãe está a lidar com as coisas do Geraldo. A Diana tem andado preocupada com os prédios. Fazes ideia de quando é que se assinam as partilhas? Sem pressão, só quero garantir que estamos todos na mesma página. Li a mensagem 2 vezes, depois uma terceira. Ele nunca me tinha mandado uma mensagem antes, disse o Nuno. Os maxilares dele estavam tensos. Nem uma única vez em 12 anos. Não no meu aniversário, não quando fui efetivado, não quando o pai foi diagnosticado. A primeira vez que o Diogo me manda uma mensagem em 12 anos é para perguntar sobre o dinheiro do pai. Pousei o telefone na mesa. O ecrã ainda aceso. Preocupada com os prédios. Não preocupada com a mãe. Não preocupada com o estado da família. Preocupada com os prédios. O que é que queres que eu faça? Perguntou o Nuno. Não respondas. Ainda não. Eu conhecia aquele padrão. 38 anos como diretora de escola ensinam coisas que nenhum curso de pedagogia cobre. Quando a mãe do Rufia liga para a secretaria na mesma semana em que o filho se porta mal na cantina, não é coincidência. A Palmira na igreja na terça-feira. O Diogo a mandar mensagens ao Nuno na segunda-feira à noite. Tudo coordenado. Talvez não planeado numa sala com um quadro branco, mas coordenado da forma como as famílias se coordenam perante o pânico partilhado e um alvo comum. Fui lá acima. Abri a carta do Geraldo e li a última frase. Não deixes a porta aberta demasiado tempo. 5 semanas. 35 dias de silêncio. Uma mensagem de texto e uma campanha de difamação. Estava na hora. Terça-feira à noite. Semana 5. Mesa da cozinha. Os óculos do Geraldo estavam sobre a mesa. Ao lado do envelope cor de creme de uma chávena de café frio que eu tinha tirado às 6 e da qual me esqueci. A luz do teto zumbia. Da forma como sempre zumbia, depois de escurecer. Desdobrei a carta mais uma vez e li o aviso final do Geraldo. Não deixes a porta aberta demasiado tempo. Uma porta aberta demasiado tempo só deixa entrar o frio. Fiz as contas. O Geraldo morreu a 24 de maio. A janela de 90 dias abriu-se nesse mesmo dia. Hoje era o dia 1º de julho. Tinham passado 38 dias. Restavam 52. Eu não precisava de 52. Nem precisava de 10. Precisava de 1. Peguei no telemóvel e liguei ao Ricardo Cavalheiro, às 8h47 da noite. Ele atendeu ao segundo toque, o que me disse que estava à espera. Ricardo, quero finalizar a escritura. A divisão do Geraldo é para manter. 45, 45, 10. Sem alterações. Uma pausa. 3 segundos. Tens a certeza, Aurora? O meu marido deu-me 90 dias. Eu dei 38 à minha filha. Ela usou-os para mandar uma mensagem, não fazer nenhuma visita e pôr a sogra a dizer na igreja que o Geraldo teria vergonha de mim. Tenho a certeza.
Terei os papéis prontos na quinta-feira. Damos entrada na conservatória na sexta de manhã. Obrigada, Ricardo. Desliguei o telefone. Fiquei sentada à mesa no silêncio. O frigorífico zumbia. Um carro passou na rua, com os faróis a iluminar a parede da cozinha e a desaparecer logo a seguir. Tomei 1000 decisões nesta mesa. Para que escola os miúdos iam? Se devíamos renegociar o crédito da casa? Se devíamos investir num terceiro prédio? Se eu ia dizer sim, quando o Geraldo me pediu em casamento aqui mesmo, em 1981, com um anel que lhe custou uma fortuna em horas extraordinárias. Peguei nos óculos do Geraldo e segurei-os contra o peito. Vou avançar, Geraldo. A luz da cozinha piscou uma vez, só uma. Não tirei grandes ilações disso, mas também não desviei o olhar. A Sofia publicou a foto numa quarta-feira ao fim da tarde. Uma legenda simples. Tenho saudades tuas, pai, todos os dias. Uma imagem do altar da igreja, as flores, a pagela, a luz da manhã a entrar pelos vitrais. 214 reações em 12 horas. 41 comentários. Principalmente de pessoas que conheciam o Geraldo do clube, da loja de ferragens, ou de 30 anos de presença na Terra. Mas foi o comentário de uma mulher chamada Lina que mudou tudo. Aquela cadeira vazia na primeira fila partiu-me o coração. Para quem era? 34 gostos só naquele comentário. Alguém respondeu. Ouvi dizer que era para a filha que não apareceu. Quinta-feira de manhã, 7h16. O meu telefone tocou. A Diana. Mãe. A voz dela estava trêmula. Aquela era a minha cadeira? Era o lugar que eu te guardei? Sim, eu não achei. Eu não percebi que ia ser assim, com uma rosa lá em cima, com toda a gente a ver. O que é que achavas que ia ser, Diana? Ela chorou. Um choro verdadeiro. Não um choro encenado. Dei aulas durante 38 anos e sei a diferença. Disse que pedia desculpa. Disse que devia ter estado lá. Disse que tinha cometido um erro horrível. 5 segundos da minha filha. A verdadeira. Aquela que costumava subir para o meu colo nesta mesa e pedir para eu lhe ler histórias 4 vezes seguidas. Depois, ouvi o Diogo em fundo. Abenfado, mas claro o suficiente. Amor, não a deixes manipular-te com a culpa. Tu fizeste uma escolha, assume-a. A voz da Diana mudou. Ficou plana, ensaiada. Mãe, podemos falar sobre a herança este fim de semana? O Diogo encontrou um espaço e precisamos de saber os prazos. Falaremos quando houver algo para falar. E desliguei o telefone. Ela tinha visto a cadeira. Ela quase sentiu alguma coisa, até o marido lhe dizer o que devia sentir. Isto foi terça-feira. Os papéis ficavam prontos quinta-feira. Quarta-feira. Número desconhecido. Dona Aurora Henriques? O meu nome é Dr. Henrique Reis. Sou o advogado a representar a Dona Palmira em nome da sua filha, Diana, relativamente às partilhas do Geraldo Henriques. Fiquei de pé na minha cozinha, com o telefone encostado ao ouvido e os óculos do Geraldo pendurados numa corrente ao pescoço. A Dona Palmira não é a mãe da minha filha. É a sogra da minha filha. Ela não tem qualquer legitimidade nas partilhas do meu marido. A Dona Palmira está preocupada que a nora possa ser excluída injustamente da. O Dr. Henrique calou-se. Diga a Dona Palmira que as coisas do meu marido estão a ser tratadas pelo advogado da família, o Dr. Ricardo Cavalheiro. Os contactos dele são públicos. Diga-lhe que qualquer comunicação futura deve passar pelo escritório dele. E diga-lhe que lhe mandei um bom dia. Desliguei. Liguei ao Ricardo. A Palmira contratou um advogado. Ela pode contratar 10, Aurora, disse o Ricardo. As doações são claras e a cota disponível era do Geraldo. A lucidez dele está documentada. A Palmira não tem nenhuma relação legal com a herança. Isto é só barulho. Sim, era exatamente isso. Passei 38 anos a lidar com pais que ameaçavam processar a escola. Eles ligavam para a Câmara, ligavam para o Ministério. Apareciam nas reuniões com e-mails impressos e indignação virtuosa. Todos tinham a mesma voz, alta, certa e quase sempre errada.
A Palmira e o Diogo não sabiam dos documentos legais da doação. Achavam que isto era um processo normal de herdeiros. Um testamento por ler, dinheiro por dividir. Estavam a preparar-se para uma luta que já tinha acabado. Só que ainda não sabiam disso. Quinta-feira de manhã. Vesti uma blusa branca e calças escuras. A mesma roupa que usei no meu primeiro dia como diretora da escola. Apanhei o cabelo. Pendurei os óculos do Geraldo ao pescoço, na corrente de prata que a Sofia me deu no Natal. Escritório do Ricardo. 9 da manhã. O sol da manhã entrava pela janela e iluminava o pó na secretária. Ele dispôs os documentos, um a um. A escritura de habilitação de herdeiros, a doação em vida das 3 propriedades e a declaração de exclusão da cota disponível da Diana. E o fundo de bolsas de estudo da escola secundária. Li todas as páginas. O Ricardo não me apressou. Ficou com as mãos cruzadas, enquanto eu virava as folhas da mesma forma que costumava rever as avaliações dos professores. Linha a linha, palavra por palavra, porque é nos detalhes que os erros se escondem. Assinei todas as páginas, com a mesma caneta com que assinei cadernetas durante 21 anos. Tinta preta, daquelas que não borram se tivermos a mão firme. A minha mão estava firme. Entregamos amanhã, na conservatória do registro predial, disse o Ricardo. Depois de registrado, a divisão é final. A que horas abre a conservatória? Às 8. Estarei lá às 8 menos 10. O Ricardo levantou-se, deu a volta à secretária e pôs-me a mão no ombro. Firme. O Geraldo tinha muito orgulho em ti, Aurora. A última vez que o vi, sentado exatamente nessa cadeira, ele disse, ela é mais forte do que julga. Ele sempre me deu mais crédito do que eu merecia. Não, disse o Ricardo, olhando-me olhos nos olhos. Ele deu-te exatamente o que tu valias. Toquei nos óculos do Geraldo. Amanhã, às 8 da manhã, a conservatória. O passo final. Sexta-feira, 5 da manhã, café. A cozinha estava às escuras, exceto a luz do fogão. Sentei-me à mesa de carvalho. A mesma desde 1973, comprada numa feira de velharias. Restaurada 2 vezes, riscada por 3 crianças. E com 47 anos de vida. Li a carta do Geraldo pela última vez. As 3 páginas, todas as palavras. Depois, o pós-escrito no fim da página 3. A parte que tinha guardado só para mim. PS, deixei os meus óculos na caixa, na gaveta da secretária. Leva-os para a conservatória para que eu possa ver tudo através dos teus olhos. Sorri. O primeiro sorriso a sério desde 24 de maio. Há 43 dias. Aquele era o Geraldo, a supervisionar os trabalhos depois da sua morte, num bloco de notas com uma esferográfica. 6h30, banho, vestida com a blusa branca de novo. 7 da manhã. Tirei o carro da garagem. 14 minutos até a conservatória. 7h10. Estacionei. Fiquei no carro com as janelas abertas e os óculos do Geraldo postos. A graduação desfocava as margens de tudo, mas o centro estava nítido o suficiente. 7h50. O Ricardo atravessou o parque de estacionamento com uma pasta de cabedal. 8h02. Papéis entregues, carimbados e registrados. Feito. Saí da conservatória às 8h19 da manhã. O sol já estava quente. O meu telemóvel estava silencioso. E o último desejo do meu marido estava oficialmente cumprido. 8h47. Cheguei a casa. Paz. 9h15. A campainha tocou. Eu sabia antes de olhar. A Diana estava à porta, a sorrir. A tocar a campainha às 9h15 da manhã. A minha própria filha tocou a campainha. O Diogo estava atrás dela. A primeira vez que cruzou aquela porta desde o funeral. Entrou como se fosse dono do corredor. Casaco novo. Provavelmente com a etiqueta do preço ainda no bolso. O Geraldo diria, casaco novo, dívida velha. Bom dia, mãe. O Diogo sorriu para mim. Ele não é meu filho. Nunca foi. E cada vez que me chama mãe, sinto as palavras arranhar algo que o Geraldo plantou em mim há muito tempo.
Um instinto de corrigir quem tenta reclamar o que não conquistou. A Diana pôs uma caixa de padaria na bancada. Croissant, a 6 euros cada. Daqueles que o Geraldo chamaria de pão com marketing. Queríamos falar da herança do pai, disse a Diana, pessoalmente. Levei-os até a mesa da cozinha. Antes de me sentar, pousei os óculos de leitura do Geraldo dentro da caixa de madeira entre nós. Queria-o ali à mesa. Aqueles óculos eram o mais perto que eu conseguia ter. O Diogo tirou um dossiê, 12 páginas, com projetos a cores e simulações de um restaurante. Renda a 4.800, obras a 60 mil. E uma projeção de lucro que presumia o restaurante cheio durante 18 meses seguidos. Ouvi tudo. Não o interrompi. Deixei-o construir todos os andares daquele castelo de cartas. Este é o tal, mãe. A terceira é de vez, não é verdade? Tu queres 40 mil euros como investimento. Em 12 anos, nunca devolveste €1 dos 145 mil que pediste. Não vamos chamar de investimento aos próximos 40. Fez-se silêncio na cozinha. Os óculos do Geraldo brilharam com a luz. Acho que devemos continuar esta conversa no escritório do Dr. Ricardo Cavalheiro esta tarde, disse eu. Às 3. O Diogo pestanejou. Para que é que precisamos de um advogado? Porque o vosso sogro deixou instruções. Eles concordaram. Não tinham escolha. Não faziam ideia do que os esperava. Liguei ao Nuno às 10h40. Ele atendeu ao primeiro toque, como sempre. Preciso de ti no escritório do Ricardo às 3. Está tudo bem? Está tudo exatamente como teu pai queria. E ele não perguntou mais nada. Esse é o Nuno. Confia na direção antes de ver a estrada. Tem sido assim desde os 9 anos, quando carregava a caixa de ferramentas do pai sem ninguém pedir. A seguir, liguei a Sofia. Videochamada. Estava na sala de pausa do hospital com a farda vestida, cabelo apanhado, o maxilar do pai. O Ricardo vai ter um telefone em altifalante. O teu pai queria os 3 filhos presentes. Os 3. A Sofia inclinou-se para o ecrã. A Diana também? Especialmente a Diana. Mãe, o que é que se passa? O teu pai deixou uma carta, os testamentos, e hoje é o dia em que cumprimos as indicações. Ela acenou com a cabeça. Não chorou. Enfermeiras não choram em serviço. Por fim, liguei a Dona Margarida. Fui breve. Se alguém na igreja perguntar por mim esta tarde, diz-lhes que estava a honrar o meu marido. Farei melhor que isso, disse a Margarida. Vou levar a fotografia. Às 2h30 conduzi até o escritório do Ricardo. Parei debaixo da árvore onde o Geraldo costumava parar. Desliguei o motor. Sentei-me em silêncio. Tirei a caixa da minha mala e segurei os óculos no meu colo. Última paragem, Geraldo. Vamos a isto. A sala de reuniões do Ricardo cheirava a cabedal e papel velho. Uma mesa comprida, cadeiras de madeira. O Nuno chegou primeiro e sentou-se à minha esquerda. A Luísa ficou na recepção com os miúdos. A voz da Sofia saía pelo altifalante no meio da mesa. Limpa e firme, a 3 horas de distância, mas ali conosco. A Diana e o Diogo entraram às 2h58. E atrás deles, sem convite, a Palmira, com o seu colar de pérolas de ir à missa. O Ricardo levantou os olhos dos papéis. Isto é um assunto de família, disse ele. O meu genro pediu-me para lhe dar apoio, respondeu a Palmira. O Ricardo olhou para mim. Eu podia ter. Lá posto na rua. Escolhi não o fazer. Deixa-a ficar, eu quero que ela veja. O Diogo sentou-se como um homem que estava à espera de boas notícias. Pernas abertas, mãos em cima da mesa, recostado na cadeira. A Diana não parava de olhar para mim, a tentar ler a minha cara. Mas não lhe dei nada. 38 anos de reuniões de pais ensinaram-me isso. O Ricardo abriu o processo. Sem pressas. Ele nunca tem pressas. Estou aqui hoje para proceder à leitura dos termos do testamento e escritura de doação de Geraldo Henriques, oficializada pela administradora da herança esta manhã. O Diogo mexeu-se. Esta manhã, registrada na conservatória às 8h02, confirmou o Ricardo. A Diana virou-se para mim. Eu mantive os meus olhos no Ricardo. Ele leu primeiro os bens. 3 propriedades. Moradia, avaliada em 520 mil. Apartamento,
em 480 mil. Prédio, 800 mil euros. Total do portfólio, 1.800.000 euros. O Geraldo tinha construído tudo aquilo. 45 anos de madrugadas e um homem que acreditava que uma casa devia durar mais do que a pessoa que a ergueu. O Ricardo continuou. Distribuição dos bens. Nuno Henriques, 45%. Sofia Henriques, 45%. Bolsa de estudo Geraldo Henriques, 10%. Ninguém se mexeu. O Diogo levantou-se. A cadeira arranhou o chão. Espere aí. Onde é que está a Diana? O Ricardo virou a página. Secção 7, parágrafo 3. Omissão intencional. Ele leu aquilo de forma fria e profissional. Sem inflexões, sem desculpas. O doador declara por este meio, no pleno uso das suas faculdades mentais e no âmbito da sua cota disponível, que Diana Henriques é intencionalmente excluída de todas as distribuições desta doação pelos motivos documentados na carta anexa. Ninguém se mexeu. O Nuno olhou para suas mãos. Fez-se silêncio do lado da Sofia. Não cortou a chamada, só ficou em silêncio. O Diogo pôs as mãos abertas em cima da mesa, como se pudesse empurrar as palavras de volta para a pasta. Vocês não podem fazer isto. O nosso país tem leis de herança. O Ricardo nem piscou os olhos. O doador usou os mecanismos legais da cota disponível e doação em vida do seu patrimônio. O Geraldo foi avaliado e a sua lucidez foi atestada pelo médico especialista. A doação foi registrada com testemunhas no notário. A voz da Diana saiu num fio. Mãe, tu sabias disto? Olhei para ela. A minha filha. A filha do Geraldo. Descobri 10 dias depois do funeral. O Diogo bateu com a mão na mesa. O telemóvel saltou no meio. Isto é ridículo. A Diana é filha legítima dele. Ricardo, pedi eu, por favor, leia a carta. O Ricardo desdobrou uma folha de linhas. A letra do Geraldo. A mesma mão que apertou a minha no hospital quando o médico deixou de falar em tratamentos e começou a falar em tempo que restava. Se esta carta está a ser lida, é porque a Aurora decidiu honrar a minha vontade. Eu confio nela para o fazer. Ao Nuno e à Sofia. Vocês estiveram cá, não só no fim. Em cada chamada de domingo, em cada feriado, nas visitas ao hospital. Eu vi-vos. Eu sempre vos vi. A Diana, eu amo-te. Sempre te amei desde o dia em que nasceste e me apertaste o dedo. Mas amor e confiança não são a mesma coisa. O Ricardo fez uma pausa. Ninguém respirava. Durante 6 anos, vi-te escolher um homem que tirou desta família e não deu nada em troca. Encontrei-me contigo no café e disse-te que o cancro tinha voltado. A tua segunda pergunta foi sobre quem ficava com as casas. Não a terceira, a segunda. A Diana tapou a boca com as mãos. Um pai não devia ter de comprar a presença de uma filha no próprio funeral. Mas aqui estamos. A Palmira levantou-se num salto. Isto é um abuso. A Aurora manipulou um homem a morrer. Dona Palmira, sente-se, ordenou o Ricardo. O Geraldo foi meu amigo durante 20 anos. Ele não foi manipulado. Ele ficou desiludido. O Nuno falou pela primeira vez. Calmo, firme, filho do pai. O pai disse-me no hospital. Toma conta da tua mãe. Eu achei que ele estava a falar do luto. Agora percebo que era disto. Pus a caixa de madeira do Geraldo na mesa, ao lado da carta. A reunião era dele. Eu era só mensageiro. O Diogo andava de um lado para o outro, com o maxilar tenso e o pescoço vermelho. Vamos contestar isto em tribunal. Até ao último euro. Cruzei as mãos em cima da mesa, da mesma forma que eu fazia antes de falar com os pais dos alunos na escola. Senta-te, Diogo. Ele sentou-se. Em 12 anos, pediste emprestados 145 mil euros a esta família. E não devolveste nada. Abriste 2 restaurantes e fechaste-os. E agora vens pedir dinheiro de um homem morto. Um homem que te viu falhar 2 vezes e decidiu por escrito que não ia haver uma terceira. Fui pondo os documentos na mesa, um a um. A folha milimétrica, 145 mil euros. O seguro de saúde, 24.480. A fotografia dos anos no telemóvel,
impressa em papel. Os copos de champanhe, no mesmo momento em que 34 pessoas velavam um corpo com uma cadeira vazia à frente. A mensagem do Diogo para o Nuno a perguntar pelos prédios. A minha filha ligou-me há 6 semanas e disse: "Só podemos escolher uma coisa, mãe. Vocês fizeram a vossa escolha. O vosso pai fez a dele. Tu disseste-me que o pai queria que tu fosses feliz." Acenei a cabeça. E queria, mas ele também queria a filha na primeira fila do funeral. Apontei para a fotografia que a Margarida tinha tirado. A cadeira vazia. Eis como a vossa escolha ficou na fotografia. 34 pessoas apareceram. Tu mandaste uma selfie. A voz da Diana falhou. Mãe, eu não sabia. Não sabias porque não perguntaste. E não vieste. E não telefonaste durante 38 dias. Eu fiquei à espera. Estás a castigar-me. Não te estou a castigar, Diana. O teu pai tomou esta decisão há 3 meses. Eu apenas cumpri as instruções. É assim que fazemos nesta família. Endireitei os óculos do Geraldo na mesa. Nós cumprimos com a nossa palavra. O Diogo explodiu. Atirou a cadeira para trás, de braços no ar. Vamos para o tribunal. Ele estava doente. Não sabia o que estava a fazer. O Ricardo abriu outra pasta. Calmo, como se estivesse a olhar para o boletim meteorológico. O médico do Geraldo atestou a capacidade e função cognitiva dele a cada consulta. O atestado diz que ele estava completamente lúcido. A doação e partilhas foram assinadas em fevereiro, com testemunhas independentes e registro notarial. Fechou a pasta. Estão à vontade para contratar um advogado, mas eu aconselho-vos a não gastarem os poucos recursos que vos restam. A Palmira apontou o dedo a tremer na minha direção. Tu sempre foste uma mulher fria. O Geraldo merecia melhor. O Geraldo teve exatamente o que merecia. 45 anos ao lado de alguém que sempre esteve lá. O Nuno levantou-se. Acho que terminamos por aqui. A voz da Sofia ouviu-se no telefone, sem lágrimas. A mais lúcida da sala inteira. Diana, eu amo-te. Mas o pai pediu-nos para estarmos presentes. Eu conduzi 3 horas. O Nuno conduziu 20 minutos. Tu conduziste até uma festa de anos. A Diana ficou estática, a olhar para a fotografia da cadeira vazia na mesa, entre a folha das dívidas e os óculos do pai. O Diogo agarrou-lhe no braço e puxou-a. Vamos embora. À porta, a Diana olhou para trás. Olhou para mim como olhava quando tinha 4 anos e partia um brinquedo que adorava. Quase a chamei de volta. Quase. A Palmira foi atrás deles e bateu com a porta com tanta força que fez os livros estremecerem. A sala ficou em silêncio. Só eu, o Nuno e o Ricardo. O telefone zumbia com a respiração da Sofia. Os óculos do Geraldo na mesa, ao lado da carta e da fotografia da cadeira vazia. E durante um longo instante, ninguém tocou em nada. O Nuno voltou a sentar-se. Mãe, estás bem? Vou ficar. O Ricardo arrumou os documentos. O Geraldo ficaria orgulhoso. O Geraldo diria: eu devia ter registrado isto no primeiro dia. O Ricardo quase sorriu. Quase. Advogados não sorriem em serviço. O Nuno deu a volta à mesa e abraçou-me como o pai costumava fazer. Firme, protetor. Olhei pela janela para a rua principal. Uma mulher passeava o cão. O semáforo passou de verde, a amarelo, a vermelho. O mundo continuava. E acho que essa é a questão. Não temos o direito de parar o mundo só por termos tomado a decisão mais difícil da nossa vida. A voz da Sofia chegou mais baixinha agora. Mãe, vou a casa este fim de semana. Prepara a panela. Quero a tua vitela assada no forno. O que aconteceu depois foi isto. 1.800.000 euros foram transferidos conforme a vontade do Geraldo. 810.000 para o Nuno. 810.000 para Sofia. 180.000 para a bolsa de estudos. Para a Diana, 0. Para o Diogo, 0. 145.000 euros de empréstimos tornaram-se uma perda permanente. 3 semanas depois, a Diana e o Diogo pagaram a um advogado para rever tudo. O testamento, a doação da cota disponível e a habilitação de herdeiros. Ele disse-lhes que não tinham qualquer base legal para contestar as decisões feitas em vida pelo Geraldo.
Pagaram balúrdios por essa consulta. Dinheiro que não tinham. 3 meses passaram. As folhas do carvalho lá de casa caíram. O Diogo não abriu o restaurante novo. Foi trabalhar para um restaurante noutra cidade, a gerir para outros, cumprir horários dos outros. A Diana voltou a dar aulas no primeiro ciclo, numa escola e num agrupamento diferentes. Pelo que o Nuno me diz, não perderam a casa, mas perderam o apoio da família e dos amigos que souberam o que se tinha passado e decidiram fechar as carteiras. Em dezembro, recebi um postal de Natal, com a caligrafia da Diana. Lá dentro dizia apenas: "Tenho saudades tuas, mãe", sem menções a dinheiro ou testamentos. Li o postal 2 vezes, guardei-o numa gaveta da cozinha e nunca respondi. A Palmira deixou de ir à igreja. Depois de a dona Margarida ter mostrado a fotografia da cadeira vazia ao grupo de senhoras da paróquia, a fotografia fez o que a fofoca não conseguia. Disse a verdade sem precisar de uma única palavra. É o Nuno quem gere os prédios agora. A Sofia vem todos os meses e traz sempre flores frescas para a campa do Geraldo. O fundo de bolsas entregou o primeiro cheque aos alunos da terra. O legado do Geraldo continua vivo. E eu continuo aqui, na mesma casa, com a mesma mesa de cozinha, a beber pelo mesmo copo azul. Num sábado de manhã cedo, conduzi até ao cemitério. A lápide do Geraldo é em mármore escuro, simples como tudo o que ele construía, sem enfeites. Apenas Geraldo Henriques, 1954 a 2024. Marido, pai, construtor. Pus uma rosa branca debaixo do nome. A mesma rosa que eu pus na cadeira vazia. Tirei a caixa de madeira do bolso do casaco. Abri e pousei os óculos dele na pedra virados para o céu. Trouxe-te os teus óculos. Já não precisas de ver pelos meus olhos. Consigo ver perfeitamente sozinha. Fiquei lá de pé, no silêncio do cemitério de Santarém. A luz da manhã a aparecer. Sem cadeiras vazias desta vez. Porque desta vez eu não estava à espera de ninguém. Conduzi para casa, sentei-me à mesa, com uma única chávena e a mesa toda só para mim. Aprendi uma coisa nestas semanas. Podes amar os teus filhos e ainda assim obrigá-los a arcar com as consequências. Podes fazer o luto do teu marido e ainda assim cumprir as suas ordens finais. E às vezes, a coisa mais difícil que uma mãe pode fazer não é largar a mão, é deixar de fingir que a mão ainda lá está. Esta é a minha história. E se isto vos lembrou de atualizar os vossos testamentos ou de ligar àquela pessoa que não ligam há muito tempo, façam-no hoje. Não esperem. Partilhem o vídeo. Deixem o vosso comentário embaixo. Subscrevam. Vemo-nos na próxima história.